Na Idade Média, cada um tinha sua cruz, uns por Cristo, outros por salário. Alguns cavaleiros iam às cruzadas pelo Santo Sepulcro, enquanto outros eram contratados para proteger mesquitas. Sim, guerreiros cristãos servindo a governantes muçulmanos não são piada, mas um fato histórico. Quando se tratava de ouro, toda essa fé, princípios religiosos e missão sagrada rapidamente davam lugar a valores mais eternos: dinheiro e poder. E hoje vocês vão conhecer a história de mercenários que rezavam para a cruz, mas serviam sob o crescente. Saudações, amigos! Obrigado por estarem de volta ao Amazing History, onde o passado ganha vida e os heróis medievais nem sempre são quem parecem ser. Agradecemos aos patrocinadores e apoiadores, pois graças a vocês seguimos revelando páginas pouco conhecidas, mas interessantes da história. Se você também quiser apoiar o projeto, todos os links estão, como sempre, na descrição. Então vamos começar! Então Tunis, 1470, o mar Mediterrâneo fervilha de navios por toda parte, cheiro de especiarias, vinho aragonês e negócios em vários dialetos. Aqui chega o diplomata do Duque Karl, europeu refinado, atento às diferenças entre seus e outros. Qual não foi sua surpresa ao ver o bairro dos latinos? Homens de pele clara usam capuzes, moram em casas com cruzes nas portas, rezam em latim sem lembrar o que cantam e, por precaução, fazem o sinal da cruz para o leste. Inicialmente, o embaixador achou que estava numa colônia cristã, mas depois descobre: não são monarcas nem missionários, mas descendentes dos antigos mercenários que serviram ao governante muçulmano. Naquela época, a Europa debatia seriamente quem era mais santo, o Papa ou o Rei. Seus antepassados vieram em busca de trabalho temporário, mas ficaram, pois esse tipo de trabalho costuma se prolongar. Se pagam direitinho e, pelo que parece, pagavam muito bem. Por sua lealdade, seus antepassados ganharam casas, igreja e até um bairro próprio, o que era quase uma aristocracia local. Essas pessoas há muito esqueceram em que língua rezava o bisavô deles, mas sabiam muito bem quanto custa um barril de azeite de oliva e como é um dinar de ouro. Para os governantes muçulmanos, eram uma descoberta, sem vínculos tribais ou participação em intrigas palacianas. Se preciso, cortavam a cabeça do inimigo sem questionar e iam beber vinho à saúde do contratante. Para a Europa, era um mistério. Cristãos que protegem o sultão, coletam impostos dos muçulmanos e até às vezes lutam contra outros muçulmanos. Mas se pensar bem, não há nada de surpreendente nisso. Na Idade Média, a ideologia acabava onde começavam os escudos. Se a cruzada dava uma chance de ir para o paraíso, servir aos emires garantia um bônus bem terreno, um saco de ouro e um teto sobre a cabeça. É justamente de um bairro assim onde cânticos da igreja se misturavam com o azan, que começa a nossa história. A história dos cavaleiros cristãos lucrando com a jihad e dos mercenários cristãos servindo muçulmanos começa não pela fé, mas por geografia e economia. No século XI, o mar Mediterrâneo era agitado, repleto de cavaleiros, comerciantes beduínos e peregrinos. Naquela época, em uma única viagem, era possível trazer incensos de Alexandria, armas de Gênova e as últimas fofocas de Constantino, de diferentes países. Havia mercado para tudo e rotas diárias, sobretudo com o mundo islâmico, impulsionando pequenas rotas e a mobilidade marítima. A esperança úmida movia as pessoas sem parar. O que não é surpreendente para a Idade Média, eles lutavam tanto entre si quanto com os vizinhos e até com suas próprias tribos, e estavam sempre precisando de guerreiros disciplinados e treinados. Os berberes locais lutavam, claro, com bravura, mas nem sempre de forma organizada, enquanto os guerreiros europeus, especialmente os catalães e normandos, eram famosos pela habilidade de manter a formação. Foi assim, a demanda encontrou a oferta. Uns tinham ouro, outros espada e fome. Contratos iniciais eram simples: lute, receba, sem cruzes ou luas crescentes, só negócio vantajoso.
Hoje, mercenários assinam acordos de confidencialidade. No século XII, juravam sobre a espada ou até o Alcorão se o sultão pagasse bem. Alguns viam isso como traição à fé, mas para os mercenários era só exportar serviços militares. Assim surgiu o fenômeno que intrigou cronistas. Cristãos protegendo palácios muçulmanos, patrulhando caravanas e conquistando cidades onde soa o azan. Mas naquela época, isso não surpreendia ninguém. Todos conheciam o valor das palavras fé e lucro, porque por um bom pagamento, até um cavaleiro podia deixar a cruz de lado até tempos melhores. Essas guerras anônimas são só pano de fundo. A história se destaca quando aparece um nome, alguém cuja trajetória mereça um romance. Seu nome era Reveter de la Guardia, um aristocrata catalão, homem de uma família antiga, mas já sem riquezas. Ele foi vassalo dos condes de Barcelona, depois prisioneiro dos muçulmanos e, por fim, virou seu principal comandante militar. Resumindo, passou de feudal a prisioneiro, do cativeiro à tenda do general. Vamos por partes. Isso ocorreu em tempos turbulentos, quando o mar Mediterrâneo não separava cristãos e muçulmanos, mas sustentava os mais corajosos. Naquela época, os cavaleiros catalães frequentemente iam ao mar, ora para proteger comboios comerciais, ora para fazer incursões nas costas berberes. Reveter via nisso uma chance de recuperar a influência da família, mas um dia perdeu a sorte. A frota almorávida, dinastia que dominava norte da África e Andaluzia, interceptou os navios catalães na costa. A batalha foi especialmente dramática. Reveter acabou sendo feito prisioneiro e levado para além-mar, para Marrakech, a capital dos almorávidas. O sultão Ali ibn Yusuf, calculista, logo percebeu que enfrentava um comandante habituado à disciplina, estratégias e hierarquia feudal. Se Deus decidiu lhe mandar um europeu experiente, por que discutir com o destino? O prisioneiro não ganhou correntes, mas a missão de treinar guerreiros muçulmanos para impor ordem nas guerras e liderar antigos inimigos. Para os almorávidas, a disciplina era fraca. Os berberes, base do exército, eram guerreiros habilidosos, mas teimosos, temperamentais e apegados à liberdade e tradições tribais. Eles não gostavam de ordens, mas adoravam improvisar e Reveter sabia transformar caos em ordem. O sultão notou que o estrangeiro falava pouco, mas era ouvido pelos soldados. Primeiro, deram-lhe um grupo de mercenários russos, também prisioneiros ou desertores. Ao saber da revolta da nova força religiosa Almoradov, que pregava purificar a fé e derrubar o antigo poder, o sultão já sabia a quem recorrer. O antigo cavaleiro catalão virou comandante-chefe dos almorávidas. Para Revetera, a guerra era profissão, não dever sagrado. Todas as campanhas começavam igual. Tambores reuniam guerreiros, o ímã orava e escribas conferiam as recompensas. Sob seu comando, o exército almorávida tornou-se como um mecanismo vivo. Reveter exigia que os guerreiros avançassem em formação, com suprimentos chegando a tempo e feridos protegidos do sol, sem agir por impulso. Os comandantes locais achavam tudo muito ao estilo franco, mas essa lógica fria era o que permitia vencer os fanáticos almahad, que iam à batalha gritando sobre pureza da fé. A cada campanha, a influência de Reveter crescia. Os mercenários cristãos ganharam Bandeira, um bairro junto às muralhas de Marrakech e uma igreja pequena com sino tocando ao lado do muezim. Essas pessoas rezavam em latim sem entender, mas compreendiam perfeitamente o pagamento em ouro. Para o sultão, eles viraram o que os suíços foram para reis europeus séculos depois, uma elite confiável, mas cara. Os boatos sobre o comandante Franco chegaram aos almahads, que em suas crônicas o chamavam de tirano ou vilão, o que para a época podia ser um elogio. Assim, só escreviam sobre aqueles de quem tinham medo. Em cada batalha, os cristãos sob seu comando eram um escudo vivo para o sultão, em torno do qual as tropas muçulmanas manobravam, simulavam recuo e retornavam ao ataque. A tática, depois relatada por Ibn Khaldun, virou clássica. Os francos seguravam a linha e os berberes atacavam pelos flancos.
Nos intervalos entre as campanhas, Reverter não esquecia quem era e de onde vinha. Quando os tambores paravam e o calor aumentava em Marrakech, ele se sentava à sombra da tenda para escrever ao seu suzerano. Na Catalunha, essas cartas foram preservadas. Uma de 1126 registra isso. Reverter pede ao conde Ramon Berenguer III que confirme seus direitos e apoie o administrador. Servindo longe nas terras dos sarracenos, ele prometeu ser vassalo fiel, mesmo além-mar. As cartas de Reverter impressionam pela tranquilidade, sem cores orientais, queixas ou justificativas. Ele trata dos temas como se nunca tivesse saído de Barcelona, solicita resolver disputas do moinho, devolver renda da padaria e punir encrenqueiros locais, que ousaram tocar em suas terras. O contraste impressiona. Um comandante do exército muçulmano administrando propriedades do outro lado do mar Mediterrâneo. Se naquela época existisse o título de vassalo remoto, ele seria culpado, ele foi culpado. Pelo visto, o conde não o considerava um traidor. As cartas não indicam condenação. Pelo contrário, Reverter tem seus direitos confirmados e apoio nos tribunais. Servir aos muçulmanos não era visto como queda definitiva. Se continuasse útil à casa e lembrasse de quem devia o título, isso era um compromisso aceitável na Idade Média. Se cumprir sua palavra, não importa onde durma. Reverter atuava em duas frentes. Fazia contatos no negócio familiar em Marrakech, administrava propriedades por intermediários e ordenava a venda de grãos em anos de má colheita, podendo ter casa e segunda família na Catalunha. Segundo as crônicas, um administrador foi ao Marrocos com relatórios e dinheiro, uma gestão medieval sem contabilidade nem telefones. Essa correspondência não é só um documento, mas revela como, naquela época, as fronteiras entre inimigo e vizinho eram bem mais tênues. Marrakech e Barcelona viviam em mundos diferentes, mas havia um intercâmbio constante de mercadorias, pessoas e cartas entre elas. Enquanto fanáticos debatiam a salvação das almas, pessoas como Reverter protegiam seus bens, reputação e família. Qualquer serviço mais cedo ou mais tarde se transforma em uma provação, especialmente quando suas vitórias já não salvam mais aqueles que te pagam. No século XII, Reverter ainda lutava contra os Almohade, mas a guerra já estava decidida. O império dos Almorávidas desmoronava, o luxo enfraquecia o exército, o ouro não substituía a fé, e Reverter, ainda fiel à ordem, tornava-se um estranho entre seus soldados. Para os Almohade, ele não era apenas um inimigo, ele era o símbolo do velho mundo, onde se podia lutar por dinheiro e respeitar diferentes crenças. Agora, porém, seus fanáticos o substituíam, vendo o compromisso como pecado e razão como fraqueza. Reverter sentia que tudo o que construiu em anos desmoronava sob os ataques dos que buscavam purificar, não vencer. Ele sabia como tudo aquilo terminaria, mas continuava lutando. Sua última campanha, por volta do ano de 1142, aconteceu no norte do Marrocos, onde os almohadas estavam levantando uma tribo após a outra. Reverter levou ao campo de batalha o que restou do exército, um grupo misto de berberes, árabes e cristãos, antes vistos como elite. As crônicas relatam que a batalha foi desesperada. Os almohadas avançavam fanaticamente e Reverter manteve a formação até perceber a derrota. Ele mandou seus homens recuarem, mas permaneceu sozinho, como um cavaleiro sem propósito. Assim morreu o homem que viveu entre dois mundos. Segundo cronistas árabes, seu corpo foi crucificado. Um gesto de desespero e alerta aguarda quem serve sem fé. Para muçulmanos, era um estrangeiro perigoso. Para cristãos, oriental demais para ser um dos seus. Talvez fosse aí sua força. Após sua morte, tudo mudou. Um filho permaneceu com os Almohade, o outro voltou à Europa e assinava com assinatura árabe, como se quisesse mostrar que o mundo é um só, apesar da divisão dos sacerdotes. Um século após a morte de Reverter, mercenários cristãos ainda serviam muçulmanos no Egito, Granada e Tunísia. Seus descendentes seguiram entre dois mundos, com a fé no coração e o pão nas mãos. Ninguém lembrava seus nomes, mas eles mostravam como as culturas do Mediterrâneo estavam entrelaçadas. Por hoje é só.
Obrigado por assistir. Até o próximo episódio. Tchau!